Olá! Hoje, o que nós vamos tratar por aqui? Hoje nós vamos falar como ressignificar o presente. Peraí, mas a gente não ressignifica o passado? Sim, a gente precisa fazer isso. E quando a gente faz isso de ressignificar o passado, o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando a nossa memória de longo prazo. E para ressignificar essas coisas, a gente precisa de voltar lá e reviver aquela mesma dor, para que possamos dar um novo significado àquilo que já sofremos ou interpretamos. Mas, para que você não fique o tempo todo tendo que ficar ressignificando e voltando e revivendo essas dores, você pode blindar a sua mente. Você pode criar uma verdadeira barreira ressignificando o presente, para que isso não afete a sua memória de longo prazo. E um fator determinante para que isso aconteça aqui é o prazo. Você não pode passar de um dia para o outro carregando esse ato de injustiça com você. Já ouviu um versículo assim? Não se ponha o sol sobre a vossa ira? Pois é muito verdade isso. Por quê? Quando nós dormimos, nós estamos passando por um processo de organização e consolidação dessa memória. Então, a memória que é recente, ela passa a ser fixada e de longo prazo com o passar do tempo. E por que eu digo evitar as dores de ter que passar de novo? Porque quando você está lembrando, você está trazendo à memória fatos, traumas, eventos que aconteceram ou não, mas que estão como uma forma já fixada, uma trilha neural já conhecida aí no seu cérebro. Isso só é ressignificado muitas das vezes por forte impacto emocional. Trabalhar essas questões por repetição pode durar muito tempo, além de te gerar muita dor, por acabar tendo que revisitar essas memórias muitas vezes. E hoje eu vou te dar duas estratégias aqui. E, na verdade, elas só se aplicam a pessoas que são próximas a nós. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem proximidade com você, na verdade, não deveria ter algum impacto sobre a sua vida, algo que ela fale sobre você. E o que geralmente acontece para originar essas feridas são palavras, afirmações ditas ou que você tenha interpretado como uma ofensa ou algo declaradamente uma ofensa, uma acusação diante de você. Então vamos lá. No primeiro caso, alguém disse algo a você, alguém muito próximo, você acabou interpretando de uma maneira negativa. Sabe aquele diálogo interno que fica? Será que ele quis dizer que eu sou burra? Será que, nossa, mas como, né, vai dizer isso de mim? Puxa vida, eu me senti assim. E eu vou citar aqui um exemplo para ficar mais claro para você. A esposa pediu para o esposo ir ao mercado e ela fez ali uma listinha de compras. E chegando lá no mercado, o marido levou todos, faltou um item da lista. Ao chegar em casa, o marido, muito feliz, entregou as compras para a esposa e ela reparou que faltava esse item. E ela disse assim: você sempre esquece quando vai ao mercado? Você esquece alguma coisa? Nesse momento, o marido ficou extremamente chateado, porque no diálogo interno dele estava assim: puxa, mas eu sempre me disponho a ir ao mercado para ela e ela tá dizendo que eu sou incapaz, que nada tá bom. Perceba que a construção do diálogo interno dele pode ser exatamente o que ela quis dizer? Não necessariamente. Por isso, aqui vai a nossa primeira estratégia. Para que não haja uma má interpretação nessa comunicação, você se sentiu ferida, então você precisa expor o seu sentimento. No exemplo que eu citei, o marido deveria chegar para a esposa e falar assim: meu bem, quando você disse isso a meu respeito, que você sempre esquece algo quando vai ao mercado, eu me senti
diminuído. A interpretação que eu fiz aqui, né, foi de quê? Porque eu não consigo fazer nada do que você pede. Que eu não sou bom o suficiente. E eu me senti dessa forma. Foi realmente isso que você, com as suas palavras, quis me dizer? A esposa ali, ela está tendo a chance de equilibrar as coisas, de expor as suas reais intenções ao dizer aquilo para o marido. E após passar por esse alinhamento de intenções e interpretações, o que ainda o marido pode fazer? Meu bem, como você acredita que pode me ajudar para que eu não esqueça quando você me pedir para ir ao mercado, eu não esquecer aquilo que você pediu para comprar? Então, nesse momento, o marido está assumindo o quê? A autorresponsabilidade. Ele resolveu sobre a intenção, de que não houve a intenção. Ele não deu crédito sem verificar aquele diálogo interno. E ele está trazendo para si a autorresponsabilidade. A responsabilidade de fazer diferente e fazer o que for necessário para que ele não esqueça as compras. E mais, ele ainda pede ajuda. Perceba que haverão muitas chances para que a ferida não ocorra, porque a maioria das feridas ocorrem não por uma acusação direta, mas por uma interpretação que eu faço. E o nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta para ele. Ele não consegue fazer essa distinção entre o que é real daquilo que é imaginário ou uma simples interpretação dos fatos. Agora, verifique o seguinte: o que aconteceria se esse marido fosse dormir com essa chateação? Iria acontecer aquele processo que a gente já viu na aula anterior. É mágoa, né? Ressentimento, aí se coloca na posição de vítima, né? E aí o não merecimento e autossabotagem. E para tratar disso, o que precisaria fazer? Recorrer a forte impacto emocional para ressignificar o passado. Segunda estratégia. Essa é para quando é uma acusação direta. Para esse caso, a estratégia, o objetivo dela é mudar o foco do acusador. Então, uma acusação que se repete. Vou utilizar aqui já o exemplo para você. Talvez num contexto aqui de pai, filho ou mãe e filha, né? Que isso é muito comum. Essa acusação às vezes de ser, você é preguiçosa. E como você vai responder aquilo? Você pode simplesmente virar e transformar isso em mágoa, se sentir machucado por isso, ou agir de forma estratégica, a fim de quê? De tirar o foco do acusador diante de você. Você vai devolver com perguntas. Qual foi o comportamento que você viu em mim que é característico de alguém preguiçoso? Então, quando você faz pergunta, você devolve ao acusador a possibilidade de desfazer aquela ofensa. Mas, se ainda, numa outra ocasião, vem a mesma acusação, ei, você é preguiçosa, você pode, com mais veemência, dizer, ei, me ajude a enxergar, porque eu não estou conseguindo ver em mim que eu seja preguiçosa. O que eu tenho feito que diz para você que eu sou preguiçosa? Mais uma vez, devolvendo com uma pergunta. E vamos supor que existe de novo a acusação. Você pode dizer, ei, ainda não encontrei em mim esse comportamento que diz para você que eu sou preguiçosa. Me ajude a compreender. Com isso, ao invés de você simplesmente remoer aquela acusação e dizer, puxa vida, eu não sou preguiçosa. Ela está dizendo que eu sou preguiçosa. Puxa. Você devolve para ela a pergunta e ela vai desviar o foco de você. Vai resolver o problema? Talvez ela deixe de acusar outras pessoas? Não, porque ela continua ferida. E aqui vem uma coisa muito importante. Quando
alguém chega para te acusar sobre algo, ela está falando muito mais sobre as dores dela, como ela se sentiu quando ela passou por aquela situação. A mãe dela ali, talvez, já tenha produzido esse comportamento e ela, naquele momento, se sentiu mal. E por isso, ela está acusando você nesse momento para o quê? Para que você se sinta como ela sentiu quando a mãe dela chamou de preguiçosa. Agora, a autorresponsabilidade precisa caminhar junto. Se de fato você está tendo características de alguém preguiçoso, por favor, busque modificar. Essas estratégias, elas servem para que sejam esclarecidas as intenções que estão por trás de uma afirmativa ou talvez de uma acusação. Essa estratégia é elaborada com base em um outro versículo. Já ouviu assim? A palavra branda desvia o furor. Quando você devolve a pessoa com uma pergunta e não com uma reação, explosiva, eu não sou preguiçosa, você está fazendo com que a pessoa seja levada a refletir sobre o que ela disse. Você está trazendo para a conversa a parte racional do cérebro, não a emocional. E aí, gostou dessas duas alternativas para que você blinde a sua mente, ressignificando hoje aquilo que precisa ser ressignificado para que não torne mágoa? Então, fica aqui o conselho para você que é casado: não durma brigado com o marido. Vá dormir mais tarde, mas procure fazer o que precisa ser feito antes que o sol se ponha sobre a sua ira. E aqui entra um detalhe muito importante. Você precisa fazer essas perguntas para que a pessoa reflita em um momento em que você está em equilíbrio emocional. Porque senão, ao invés de uma conversa refletida, vai virar apenas um embate, onde cada um está preparado para lutar ou fugir e defender o seu lado. Aí já não é mais um diálogo, aí é um enfrentamento mesmo. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.